Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Já fiz um teste aqui anterior com a Cornélia. Estou colocando o nome da live aqui. Já já a Cornélia Bonicamp vai entrar aqui para conversar com a gente sobre os benefícios da constelação familiar e do pensamento sistêmico para a nossa vida. Entrou, Cornélia! Sim. E muito grata que posso estar com vocês agora. Ao mesmo tempo, não sei quanto tempo, porque nesse momento estou aqui no sul da Bahia e tem dificuldades do internet todo o dia todo. Então, vamos ver até onde chegamos. Talvez não. Pessoal, se por acaso acontecer alguma falha na conexão, a gente depois remarca, porque a Cornélia nos avisou que ela está com uma dificuldade hoje na conexão, tá? Onde ela está hoje. Então vamos lá. Cornélia, boa noite, muito obrigada, seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez, para mim é uma alegria ter você aqui para estar compartilhando aí os ricos conhecimentos que você tem, né? Eu falo que estar com você é como estiver perto de uma mina de ouro. Muita gratidão, querida. Muita gratidão. É muito estudo, muita experiência nesse tema, e eu tenho certeza aí que você vai estar aí falando um pouquinho mais a respeito do pensamento sistêmico e da constelação familiar e dos benefícios que isso pode proporcionar para as pessoas. Sim. Muitas pessoas perguntam para mim, Isabelle, qual é a diferença entre o pensamento sistêmico, porque nós divulgamos pensamento com a constelação. E eu Sim. falo que esse é o grande diferencial da Cornélia, porque é Isso. algo que é inovador, né? É novo, não é praticado. Então, você pode brevemente, para a gente não correr o risco de perder a conexão, falar a diferença do pensamento com a constelação, porque você une os dois. Sim. Podemos imaginar, primeiro, o pensamento sistêmico complexo não é novo, não? Existe a cibernética, existe, existe o pensamento sistêmico, mas normalmente não é usado no uso da ferramenta de constelação. E normalmente usamos o pensamento que todo mundo está acostumado, que é um pensamento linear cartesiano. E talvez hoje pensei, se uma dessas pessoas tem um conflito com alguém, nem precisa falar com quem tem um conflito, pode falar do conflito e talvez a partir do conflito possa explicar o que é pensamento sistêmico complexo. Foi a minha ideia. Para não em todo live repetir os mesmos exemplos da mesma coisa. Sim? Tá. Alguém? E porque Sim? alguém tem alguma dúvida sobre o pensamento sistêmico e constelação familiar? Se você tiver alguma dúvida que está aqui com a gente, coloca, que a gente vai passando aqui para a Cornélia estar respondendo. Sim. Em Ou outras lives, coloca uma, sim, ou coloca um conflito. um conflito. Então, se você tem Um algum conflito geral, conflito, um conflito com alguém. se você está com conflito com alguém, não precisa falar o nome, é só colocar aqui para ela poder explicar
sobre o pensamento sistêmico e a constelação familiar aí em cima do seu conflito, tá? Então, coloquem aqui para que ela possa ajudar você aí nesse dia, né? Você receba aí esse presente. Enquanto as pessoas vão pensando em um conflito que elas estejam vivenciando, por que você acredita e decidiu unir os dois na sua formação especificamente? Olha, conheci o trabalho de constelação mais ou menos uns 23 anos atrás, não? Ainda estava na Alemanha. E aí aprendi inicialmente também com Bert Hellinger, mas aprendi com outros também, com Gunther Weber, Jakob Schneider e Jan Jakob Stam. E para mim, eu acho que é da minha pessoa também. Sempre o que todo mundo fala não é uma verdade e pode ser outra coisa. Então, sempre, até na minha vida, foi uma grande pesquisadora. E aí me abri mais e conheci pensamento sistêmico complexo e acho que a constelação é uma ferramenta poderosa de ampliar a visão, de deixar no olhar que não vemos. E podemos imaginar, hoje pensam em inteligência artificial, não? Podemos imaginar, tem algo a ver com inteligência artificial também, de conectar com informações que não vemos. Ao mesmo tempo, para mim, mais importante é o facilitador com o mindset ou com a maneira dele pensar. Se eu digo isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, vou avaliar como facilitador de um trabalho a informação que chega desse jeito. E aí pergunto, quem importa mais, o cirurgião ou a faca? Quem importa mais? Quem está aí na live com a gente, coloque. Importa o cirurgião ou a faca? Então, coloquem aí a opinião de vocês, que é muito importante para a gente estar construindo essa live. Cornélia, uma Sim. das coisas aí que eu achei muito importante e já quero compartilhar com você, Sim. terminei ontem uma nova formação que eu fiz na área de gestão de negócios, né, que é o PO, e gostaria já de deixar para as pessoas a diferença após a formação que eu fiz com a Cornélia. Porque eles falam principalmente dos vieses inconscientes que existem e a forma como nós recebemos os problemas nas empresas, e a gente muitas vezes não sabe perguntar acerca daquele problema. Então, eles formam uma coluna, depois uma segunda, com os princípios do ágil, e na terceira, sem os vieses inconscientes, que eles trabalham dentro dos negócios, né? E foi muito, para mim, foi muito mais tranquilo, porque eu já tinha visto isso na formação em constelação familiar com você a respeito do pensamento sistêmico. Como muitas vezes somos acostumados a perguntar de acordo com aquilo que acreditamos, com o nosso sistema de crenças, com nossas percepções, com os nossos valores, e acabamos tendenciando, né, muitas coisas. Então, para mim, foi algo assim muito perceptível, foi um dos pontos que mesmo trabalhando com os negócios, dá para perceber a diferença depois de uma formação em pensamento sistêmico e constelação familiar. A Marcela está te Sim. mandando um beijo e está dizendo que o cirurgião, porque é ele que conduz a faca. Isso mesmo, isso mesmo. E a mesma coisa para mim, todo mundo sempre fala de constelação. Aí fala de ferramenta, como falar da faca.
mas muito mais importante é o cirurgião, os conhecimentos, a capacidade do cirurgião. E isto é a mesma coisa com, não deveríamos tanto falar de constelação, muito mais, por exemplo, tenho uma dificuldade, quero aumentar a consciência, e aí é nota 10 a ferramenta de constelação ou visualização, mas importa muito de que mão ou que mindset, que pessoa usa a ferramenta. Ou seja, então você acaba trabalhando muito o pensamento sistêmico, Isto, complexo e a constelação, porque você se importa com aquele profissional que está se capacitando para ajudar outras pessoas. Isso mesmo, isso mesmo. Quero muito na formação e que conectam com pensamento sistêmico complexo e na formação também estou pedindo que as pessoas entre os encontros se encontram para praticar e poder adquirir o pensamento sistêmico complexo. E você sabe também, depois da formação terminada, se alguém tem dúvidas em relação a algo que tem a ver com pensamento sistêmico complexo, algo, eu sempre estou disponível. Não? Isso. Agora, tem algum conflito? Alguém pode colocar um conflito que Tanto está faz. passando aqui nesse Tanto momento? faz. Tanto faz. Na sua vida, pode ser na empresa também, se tiver, Cornélia. Pode, tanto faz. Estou com algum conflito. Na família, estou com conflito. Na empresa. Fernanda colocou, estou com dores de cabeça. Uhum. Aí podemos imaginar essas dores de cabeças. Normalmente o que as pessoas fazem que têm dor de cabeça vão na farmácia, compram aspirina e a aspirina resolve. E a aspirina resolve até talvez não ter mais o efeito e precisa tomar mais uma. Mas no pensamento cartesiano estamos acostumados de problema, buscamos como ausentar o problema, que no momento de doenças é o médico com medicamento ou vacina ou que resolve, sim? E para normalmente as dificuldades voltarem. Podemos imaginar, até vou voltar com exemplos que normalmente também dou na formação. Estamos acostumados de que o que é perfeito é idealizado filme de Hollywood. Assim, corpo perfeito, pessoas, parceiros perfeitos, filhos perfeitos, tudo isto. Podemos imaginar no pensamento sistêmico complexo qualquer dificuldade é perfeita. Imagina, eu vou fazer um bolo, coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, esqueço o fermento, leite, farinha, manteiga, ovos e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que não vamos comer o bolo. Ao mesmo tempo, o bolo é perfeito em relação a ingredientes e processos. Não podia ser diferente. Dessa maneira, qualquer dor de cabeça é perfeito em relação a vários ingredientes. Agora, importaria se abrir quais poderiam ser ingredientes que geram a dor de cabeça. No caso da pessoa que colocou, não sei, importaria agora pesquisar
podemos imaginar, poderia ser uma coisa que tem a ver com o corpo, mas pode ser também que tem muita pressão e talvez tem um certo mal-estar com a vida, ou até pessoas da família não sabiam resolver problemas e ficaram presos nisto e, de algum jeito, com isto, desenvolveram esse dor de cabeça. E quando tem dor de cabeça, estou sofrendo e não preciso mais resolver a dificuldade. Estou falando de possibilidades, não? É isso. Sim. Mas tudo isto poderia ser atrás. E importa, no meu ver, muito de se abrir para pesquisar quais poderiam ser os ingredientes que geram dor de cabeça. Porque podemos imaginar que, no meu ver, e eu também posso errar, as doenças são sinais para algo não funcionar bem. Se nos abrimos para aquilo que não funciona bem, para vários ingredientes, e reposicionamos ingredientes, vamos ficar com saúde de novo. Não sei se deu para entender. Você queria falar algo? Priscila, coloca aqui pra gente se deu para entender o que a Cornélia está explicando para você, tá? Por favor. E se alguém que entrou aí quer colocar um conflito, a Priscila colocou que ela está passando a dor de cabeça, a Cornélia já ajudou a pensar a respeito disso. Sim. Porque o pensamento sistêmico, ele faz isso, ele faz a gente levantar possibilidades, ver o que pode estar acontecendo, né, e analisar, né, porque tudo é um contexto. Sim. Então, a Cornélia falou inicialmente aqui que após a formação, a Fernanda está dizendo obrigada, Cornélia. Uhum. Não importa se abrir. Por trás do assunto de dor de cabeça, existe um estresse? A pessoa está bem com ela mesma e com as situações na vida? Porque podemos imaginar um grande fator que mexa no corpo é o estresse. E aí é importante de se abrir o que gera este estresse. Se posso descobrir ou achar o que gera tanto estresse, ver os ingredientes e me reposicionar tem um efeito, talvez, na dor de cabeça também. E se trabalha dessa forma, começa a levantar, às vezes não é uma situação, uma possibilidade só, né, Cornélia? Não, sempre podemos imaginar, tem várias. E atrás disso tem o seguinte também, como exemplo dou, uma criança, imagina uma criança cai na rua, chora muito, a mãe está junto. Vê isto e diz, ai que dor, que horrível, até sofre. Segundo vê e diz, que gritos horrorosos. Não? Terceiro vê e diz, a mãe está junto. E desse jeito se aprende na vida. Então, a informação é a mesma pelos três. Mas inconscientemente processamos as informações diferentes. Dessa maneira, todos nós, até eu também, somos limitados. Nunca percebemos e vemos tudo. Principalmente podemos imaginar o pensamento linear mecanicista de certo e errado, bom e mau. É perfeito
totalmente adequado para máquinas. Você pode desarmar um carro em milhas de peças, armar o carro de novo e o carro anda. Corta ser humano, corta uma árvore em milhas de peças e une de novo. Funciona? Podemos imaginar para os relacionamentos entre seres vivos, precisamos um outro pensamento do que certo e errado, bom e mau. Precisamos nos abrir, precisamos saber que cada um é limitado pelos padrões. E enquanto sabemos que somos limitados, podemos nos abrir para outros. Sim? Cornélia, a Sim? Miriam colocou: eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Como posso melhorar isso? Podemos imaginar, eu falo de novo, lembram, eu falo de possibilidades. Não tenho bom relacionamento com a mãe. O que normalmente as pessoas fazem? Ah, ela é chata. Julgamos as pessoas. Sim? Podemos imaginar. Primeiro, julgamos e generalizamos. Podemos imaginar, em primeiro lugar, qualquer pessoa em milhares de possibilidades de relacionamentos. Talvez a minha mãe, ou a mãe é chata em relação à crítica, em relação ao que ela faz. Mas talvez ela é uma excelente cozinheira. Talvez ela é uma excelente cuidadora de casa, de um monte de coisas. Muitas vezes não temos nem a clareza maior sobre o que de fato é o grande problema. Que fato em específico é? Julgamos generalizando, eu tenho um mau relacionamento com ela, mas normalmente sempre é em específico em relação a algo. Podemos imaginar, a mãe cresceu num contexto, não? E podemos imaginar também do jeito que somos. Nunca somos pela genética, sim? Porque todos nós somos frutos do contexto. Assim, imagina uma criança nasce, deixo ela numa favela, numa aldeia indígena, numa família classe A, na China, na África ou na Alemanha. Se desenvolve diferente. Como ser humano, normalmente somos todos iguais. Mas o contexto nos faz conectar com as nossas crenças, com a nossa relação com a vida, e nem percebemos isto, porque ser humano é totalmente intuitivo os primeiros 3 anos da vida, e de 3 até 6 anos é uma mistura. Então, aí, nessa idade, captamos toda a informação que está na nossa volta, que de inconscientemente nem percebemos, manifesta padrões que temos. Imagina a mãe, cresce num contexto onde as mulheres são desvalorizadas. E a mãe dela não conecta, a mãe da mãe, a avó, não conecta com o próprio valor. Aí, não conectando com o próprio valor, o risco de ela criticar a filha é muito alto. Imaginem agora uma filha pequenininha, a mãe criticando, ela dizendo: minha mãe tem problemas. Ela é, entre aspas, ela não sabe conectar com filha como mãe. Aí essa filha seria totalmente sozinha e perdida.
sim. Muito mais fácil para ela dizer: ah, não sou o bom o suficiente. Então pode se esforçar para ficar diferente e ainda estar conectada. E desse jeito desenvolve um padrão que nunca sou o suficiente. E aí vira talvez vítima ou critica todo mundo. E se isso é um padrão inconsciente na família, é do contexto e o risco de os filhos, ou as filhas, algumas, conectarem com isso também é alto. Deu? Espero que deu um pouquinho para entender. Miriam, coloca pra gente se deu para ela responder a respeito desse conflito com a sua mãe, tá? Boa noite. Eu quero dar boa noite para minha tia. Minha tia Tudo entrou bem? aqui. Ah, Eu que amo bom. ela. Sim, que bom. Estamos falando Sim. de família, hein, titia? Sempre vou lá conversar com ela e ligo para falar de E, família. e podemos imaginar também. Temos essa ilusão de família de filme de Hollywood, não? Bonitinho, se abraçando, amando, tudo isso. Margarina, né? E, e Comercial de margarina. sim, 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 sim. Mas podemos imaginar esta mãe, essa avó que criticou a filha, a mãe, e a mãe criticando ou fazendo algo com a filha. Dessa maneira são conectados. E dessa maneira viraram adultos. Não sabiam se conectar diferente. Até eu chamo essa conexão mesmo, nesse conflito, nessa briga, amor. Porque para mim, amor é conexão, não é filme de Hollywood. Muito bom. Se alguém tiver mais algum conflito, coloque aqui antes que a gente acabe, né, a live. E a Cornélia está ajudando vocês aí a ver o conflito com o pensamento sistêmico e trazendo esse conceito da constelação familiar, né? A Marcela falou, são perfeitamente imperfeitos. Sim, E Marcela, perfeitamente. cada um de nós é limitado. E importa muito, podemos imaginar, se eu tenho um conflito, se uma pessoa faz alguma coisa que eu não quero, normalmente julgamos a pessoa e ficamos bravos. E essa pessoa não serve. Não? Normalmente é assim. E não vemos que qualquer ser humano é diferente ao outro. E qualquer pessoa tem outros desejos, outras necessidades do que o outro. E não nos abrimos colocando clareza. Qual é a minha necessidade no conflito? E qual é, talvez, a necessidade do outro no conflito? Se podemos nos abrir, seja no casamento, seja com amigos, seja com irmãos, seja no trabalho, que somos diferentes. O que ter clareza, o que eu quero para um assunto X funcionar? O que deveria funcionar com clareza? O que eu quero e o que eu posso contribuir? O que o outro quer, que é diferente daquilo que eu quero. E de que jeito o outro quer contribuir. Aí se pode negociar e achar um caminho em conjunto. Podemos Cornélia, imaginar. Yeah? Sim, fala. a Sandra, você falou do casamento, a Fernanda depois fez uma pergunta a respeito de conflito no Sim, casamento. sim. Mas a Sandra colocou aqui, como é que a gente pode superar o padrão de reclamar e tudo ser muito sofrido? Uhum. Podemos imaginar
Se alguém no casamento reclama muito, sim? E talvez, vamos imaginar, já são casados 10 anos. Podemos imaginar que ambos conhecem inconscientemente, a partir das famílias de origem, algo de reclamação. Se talvez um reclama, um julga o tempo todo, reclama todo, pressiona, se a outra pessoa que é talvez vítima, ou não se posiciona, ou não sabe se posicionar e carrega tudo isto, talvez conhecia isto da família de origem. E aí, atraindo inconscientemente um parceiro que reclama muito, os dois se completam na dificuldade que ambos têm. Não sei se deu para entender do jeito que eu falei. Agora, podemos... Sandra, pode continuar, Cornélia. Eu ia falar para a Sandra responder se deu para entender. Porque podemos imaginar que normalmente nos parceiros atraímos algo que nos completa, muitas vezes. Porque a maioria das pessoas não aprenderam de cuidar de si mesmo e do próprio bem-estar. E podemos imaginar o agressor precisa da vítima. E a vítima precisa do agressor. Ambos se completam. Agora, pode ser que eles vivem como vítima e agressor 50 anos juntos. Tudo bem. Isso é decisão deles e quem somos nós de julgar algo? Nada. Sim? Mas podemos imaginar se nesse relacionamento de vítima e agressor, um dos dois muda. Sim? Por exemplo, esse agressor não quer ser mais julgado, ou. Se um muda, entra em caos este relacionamento e tem o risco, se o outro não mudar, de se separar. Sim? Deu para entender? Então, podemos imaginar, se um reclama muito, importa ver de que jeito este reclamar traz, no fundo, também um benefício para o conjunto. O quanto isso é um automatismo, mecanismo que ambos conheciam até das famílias de origem. Agora, importa também decidir. Eu sozinho, quero mudar ou quero que mudamos juntos? E aí seria importante de realmente cuidar, em primeiro lugar, do próprio bem-estar comigo mesmo e a vida e me abrir para o outro. Porque o outro tem outros desejos, outras necessidades. E se coloco clareza naquilo que eu quero e naquilo que o outro quer, podemos negociar algo. A ver se ficou bem, se respondi. Ela já respondeu. Tanto a Miriam quanto a Sandra escreveram que sim, entenderam, deu para entender. A Carla está Sim? perguntando: a traição é vista como um problema de caráter na sociedade? E na constelação? A Como isso traição. A traição? traição, ok. A traição, ok. Como isso é visto na constelação? Traição. Podemos imaginar, tem um monte de traições. Posso trair em relação a dinheiro, e pode ser traição de homem e mulher que um busca outro ato sexual com alguém. Aí
importa ver caso por caso. Ao mesmo tempo, uma coisa é muito importante. A fidelidade de homem e mulher, casamento, é uma construção, não é da natureza. Podemos imaginar na cultura, por exemplo, dos árabes, os árabes poderiam ter quantas mulheres, famílias que podem sustentar os filhos criarem. Casamento existe por volta de 5.000 anos, antes não existia. Facilita um monte de coisas, não? Não preciso buscar toda vez novo parceiro para fazer sexo, ajuda talvez também na criação das crianças. É uma construção, não é da natureza. E podemos imaginar, muitas vezes, enquanto alguém cresce com traição na família, inconscientemente repete este modelo de conviver na família. Uma possibilidade. Podemos imaginar também que, enquanto tem traição, o que cada um espera do outro tem clareza? Cada um responde à necessidade do outro? Ou talvez outro quer algo totalmente diferente? Ou podemos imaginar o ato sexual é algo muito vivo. E se uma pessoa não aprendeu a conectar com se sentir bem viva, talvez precisa do ato sexual para se sentir vivo. E aí talvez a mulher não está disponível, e aí procura em outros lados. Importa muito se abrir para quais os padrões inconscientemente aprendidos na família de origem, qual é a necessidade de cada um, é negociado ou não. A ver se respondi. Respondeu, Carla? Mais alguém, se alguém quiser colocar algum conflito que está passando, falamos sobre uma dor de cabeça, a Cornélia conversou, uma pessoa relatou, problemas de relacionamento com a mãe, traição. Então, se você tiver algum conflito, por favor, coloque aqui que ela vai tentar trabalhar aí com vocês hoje e responder. Cornélia, um ponto que eu gostaria aí de trazer clareza e que você pudesse ajudar falar do seu ponto de vista para as pessoas, que é algo que também, depois que eu fiz a formação com você, aumentou muito a minha percepção. Acerca de estar bem consigo mesmo. É algo que você fala muito. Na sua opinião, é possível que alguém não esteja bem consigo e venha, de repente, estar bem na vida profissional? Então, eu não estou bem comigo mesmo e eu posso estar bem na empresa, estar bem como líder. Qual é a sua opinião? Podemos imaginar o que falta em mim, o que julgo, não? É algo que não está bem em mim mesmo. E inconscientemente vou atrair isto no meu ambiente. Então, como líder também, se eu julgo várias coisas, ou se eu peço resultado e não vejo pessoas, vou atrair isto nos colaboradores e não outras coisas neles. Então, normalmente podemos imaginar que nos meus conflitos com as pessoas, normalmente as pessoas são um espelho para aquilo que não está bem em mim mesmo, vivem a minha projeção. Não tem aqui, importa muito quais as crenças que tenho, o que acredito. Importa muito se abrir para os novos conhecimentos também sobre o funcionamento do ser humano.
e não acreditar cegamente o que é falado por vários grupos. Podemos imaginar, somos todos criados com o nosso sistema escolar, que esse sistema escolar só mede e visa inteligência. E se você não é o mais inteligente, não? Que aí você recebe nota 2 e o inteligente nota 10. Então, só inteligente você vale. E aí, até a sociedade, um monte de coisas, criam crenças em nós que são criações e não é da natureza do ser humano. Não? Aí tem, por exemplo, do Rüdiger Dahlke, ela fala o que é da natureza. Qualquer coisa nova tem, normalmente damos energia extra, grátis. Novo namoro, novo chefe, nova casa, nova coisa. Colocamos energia extra grátis. Segundo princípio é, pela natureza, queremos entrar em sintonia e ressonância. Imagina, normalmente, se você, por exemplo, caminha numa demonstração e tem muita agressão, agressão em você nasce. Ou se você está com amigos, que um diz, se você sabe o que o meu colaborador fez hoje, diz o outro, e se você soubesse o que o meu... Então, inconscientemente entramos em sintonia e ressonância. Sim? E o terceiro princípio é que normalmente, imagina, novo chefe, fazemos tudo para ser como ele, para querer ser um, começamos a criticar. E nessa crítica tem algo que não está bem em nós mesmos. E importa em qualquer momento, até normalmente, imagina, desde jardim de infância, aprender, enquanto critico alguém ou algo, de sempre se perguntar e se abrir o que não está bem em mim mesmo. Aí nós crescemos, criticando, julgando as pessoas, julgando as coisas. Fechamos e limitamos o nosso mundo. E consolidamos. Cornélia, Sim, podemos responder mais duas claro, perguntas? Então claro, tá. E aí depois eu ajudo você aqui no fechamento. tá bom. Regiane, eu não me dou muito bem com meu irmão. Isso desde criança. Já temos mais de 30 anos. A Sim. diferença de nós é de 1 ano e 2 meses. Ele é o mais velho. Eu sinto muito por causa disso. Tenho contato com os meus sobrinhos. Já fiz de tudo para a gente se dar bem, mas ele tem um temperamento muito difícil. Aí, claro que não posso responder, não, a pergunta importaria pesquisar. Importaria pesquisar, assim, por exemplo, podemos imaginar, às vezes, se os pais não se dão bem e não vivem o conflito, às vezes, inconscientemente, os filhos expressam o conflito que normalmente os pais não vivem, uma possibilidade. Ou podemos imaginar que, não digo por pessoas, mas por acontecimentos na família, às vezes, tem pessoas excluídas. Se tem, e as pessoas excluídas, claro que tem acontecimentos por trás, não? E aí o excluído, às vezes, inconscientemente, alguém expressa. E aí podemos imaginar, importa se abrir,
para pesquisar em si mesmo o que me faz me sentir mal em relação ao irmão. Buscar na família se tem algo parecido, onde tem os conflitos, quais as maneiras de ter lidado com conflitos e um monte de coisas. Se abrir para pesquisar. E aí podemos imaginar também outra coisa. Se, por exemplo, o irmão sempre grita para mim, sim? Sim? Posso imaginar. Assim, qual é a necessidade de ver esse irmão? Quais os animais, pela natureza, que cuidam da família? Cuidar ou querer um contato maravilhoso com o irmão, talvez é uma criação. Podemos imaginar, pela natureza, os animais se unem, têm um ato sexual, cuidam dos bichinhos e depois os bichinhos fazem a vida deles. Não cuidam dos pais. Não cuidam dos irmãos. Normalmente. Aí o quanto disso também é crenças de criação ou não. E posso dizer, por exemplo, um irmão que sempre grita. Posso me posicionar, posso dizer, eu, para mim, decido que ninguém grita para mim. Se alguém grita, também tem um problema. E tudo bem. Respeito, não julgo. Respeito pelo problema que tem. Ao mesmo tempo, sem desvalorizar, eu fico longe. Posso fazer isso. Então, é complexo, mas Sim. importa muito se abrir e pesquisar. A ver Por isso se que você fala do pensamento sistêmico complexo, né? sim, Que é algo que sim, muitas pessoas perguntam para sim, mim, mas isso sim. é novo? É algo novo? E você já disse, não é. É Não, e algo que já podemos existe. imaginar, na maioria das vezes, se perguntamos o que é pensamento sistêmico complexo, aqueles que aprenderam constelação dizem aí as ordens de amor de Bert Hellinger. Eu diria, isso é uma pequena parte, tem muito mais por trás disto, não? E podemos imaginar o mais importante, uma das coisas mais importantes também é que normalmente julgamos pessoas e não visamos como os contextos criam inconscientemente as pessoas. Sempre pergunto o que importa mais para o jogo de futebol, o jogador ou as regras do jogo. A maioria das pessoas fala no jogador. E eu falaria as regras do jogo. E qual é o meu motivo? Sem jogador e bola, não tem jogo de futebol. Mas com jogador e bola, poderia ser voleibol. Poderia ser basquetebol. Sim? Então, as regras do jogo movimentam as pessoas. E as pessoas nem se dão conta, julgam pessoas. Por exemplo, Lula e Dilma, pessoas mais ruins, entre aspas, no Brasil. Imagina eles tivessem sido presidentes da Alemanha. Teriam feito a mesma coisa? Não. Tem outras regras do jogo. E de que jeito agora a população também deveria se abrir para pensar de que jeito somos manipulados com esse coronavírus. Quais componentes importam serem vistos? De que jeito tem mudanças na saúde? E um monte de coisas. Mas ser humano, aí, não sei,
acredita cegamente o que a imprensa fala, julgam presidente e o povo normalmente diria, e eu sou limitada, aqueles que estão no poder gostam o povo sofrido, porque é mais fácil a manipular. Pessoas que estão bem com eles mesmos, que sabem assumir responsabilidade sobre si mesmo e a vida. Você não manipula tão fácil, não. Sim. Cornélia, a Sim. última, porque a gente vai finalizar em Tá 5 bom. minutos. Se Sim, você consegue responder mais rapidinho essa e fica sim, com a gente, quem tá está. bom. E no final a gente vai passar o dia que vai ter um encontro online aí com a Cornélia, tá? Para você Sim, participar, se você quer conhecer sobre a formação. sim. A lei de Ramalho, relacionamento entre os irmãos. O mais velho sempre precisa tomar a iniciativa de buscar. Não. Isso podemos imaginar é regra cultural, não? Talvez podemos imaginar na cultura japonesa, não sei como é atual, antigamente era assim, que quando o pai morreu, o mais velho assumiu tudo e até toda a herança e ajudou os irmãos a crescerem. Sim. Podemos imaginar, isso também são crenças. Aí, como exemplo, sempre dou, imagina, enquanto criança pequena, ser humano tem a capacidade, ter a capacidade entre 9 e 12 anos para sobreviver sozinho. Antes, não. Então, enquanto tem 3 irmãos, um tem 12 anos, um tem 7, um tem 3. Então, podemos imaginar se os mais jovens ouçam o que fazem os pais e os irmãos mais velhos, mais fácil sobrevivem. Mas quando todos são sobreviventes, não? Imagina o mais velho tem 42, o segundo 37 e o mais novo 33. Agora, o mais velho é médico, o segundo é advogado e o terceiro tem um restaurante, cozinheiro. Sim. Agora, na família, tem um problema culinária. A quem perguntar primeiro? Ao mais velho? Não. Sempre é em relação a algo. Nunca em relação. Se você pergunta quem é mais velho, aí tem uma ordem clara. Mas depois, quando adulto, podemos imaginar sempre relacional. Aí, se na família tem um problema de saúde, claro que todo mundo sobrevive mais fácil se se pergunta ao irmão mais velho. Mas se tem um problema jurídico, é importante primeiro perguntar ao irmão mais velho, que é médico, sempre relacional. A ver se respondi. Depois coloca aqui pra gente, por favor, se ela respondeu, tá bom, Lady? A Ana Karina, Ana Karina, tá falando assim, a Cornélia é sempre um sopro de clareza em temas complexos. Sim. E E também, cada um de vocês, se quiser, pode ser. É só aprender algo, uma outra visão, outra forma de pensar, outro mindset em relação à vida. muito bom. Sim. Para quem está aqui na live, quem vai ver gravada, nós vamos deixar um convite aqui para você que quer conhecer mais um pouco aí sobre a formação que a Cornélia agora está fazendo online. Tem pessoas que perguntam para mim, ela está fazendo online? Está fazendo, usa uma metodologia própria e ela vai fazer um encontro ao vivo, via Zoom, na terça-feira, dia 28, das 20 às 22.
Então, se você tem dúvida de como fazer a constelação online, como que é, se é possível e quer participar, quer ter mais informações para estar aí na formação, você manda uma mensagem para que a gente vai mandar o link para você. E eu já sei que ela vai fazer uma prática. Quem sabe você vai ser sorteada ali no dia para ir passar por uma visualização, uma ampliação de consciência. No último encontro foi algo lindo aí e que ajudou a pessoa a trazer muita clareza e ela depois nos mandou uma mensagem dizendo que foi transformador aquela visualização que a Cornélia fez, tá? Então, terça-feira, dia 28, às 20 horas. Me manda um inbox que a gente vai conversar. Cornélia, quero Sim. agradecer você, dizer que desde dezembro eu continuo estudando junto com a Lídia, com a Adriane, quase toda semana. Pegamos um autor. A Cornélia Maravilhoso. não trabalha nada no raso, né? Ela traz muitos conhecimentos para a gente e pede para a gente beber da fonte. Buscar, estudar, para ser um bom cirurgião. Isso mesmo. Então, muito obrigada por mais uma vez contribuir com a gente. Obrigada por terça-feira estar disponibilizando o seu horário. E eu tenho certeza que é muito valioso aí para todos nós, tá bom? Obrigada. Um beijo. Amir estar com você. Você e vocês. Muito Obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.